Fala galerinha do nono ano. Pessoal, a gente está aqui hoje para responder a atividadezinha que encerrou ontem, quinta-feira, às 11h59, ok? De onde é que eu tirei essa atividade? É do módulo 2, capítulo 6, que fala sobre a classificação dos vegetais. Esse capítulozinho aqui, viu, pessoal? É um capítulozinho bem interessante. A gente foi até a página das briófitas. Todas as questões, elas foram tiradas desse material. Então, não justifica o aluno dizer que errou ou que errou mais questões. Por quê? Porque foram tiradas todas da leitura desse material. Vamos lá nas questõezinhas, tá bom? Tá aqui, ó. Sempre quando eu coloco as questões, eu coloco um link para a gente dar início, tá certo, pessoal? Então tá aqui, ó. Bota o endereço de e-mail, né? Preenche com o nome completo. Tem gente que tem preguiça até de fazer isso aqui, mas é necessário, viu? E começa as questões, olha. Primeira questão. Qual país possui maior biodiversidade do mundo? Ou seja, o que apresenta maior diversidade de seres vivos? Gente, isso aqui com certeza. Brasil, não é só pela Amazônia, não. É pela quantidade de ecossistemas que nós temos. Nós temos a Caatinga aqui no Nordeste, nós temos também o Cerrado aqui, que pega aqui uma parte do Piauí, Maranhão, Tocantins, nós temos a Mata Atlântica, né? Nós temos o Pantanal e os Pampas. Então nós temos toda essa gama de estruturas. Então aqui tá tranquilo. Onde é que eu encontraria essa resposta? É só a gente vir aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui e abrir a câmera aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Na página 240, nessa partezinha aqui. E eu mandei até um encarte, para quem não tem o material, eu mandei um encarte. Tá bem aqui, ó, dizendo que o Brasil é o que tem a maior biodiversidade do mundo, ó. Então, é muito tranquilo essa questãozinha aqui, tá bom? Questão de número 2. Para podermos conhecer e estudar os vegetais, é preciso o quê, gente? Catalogar, fazer a catalogação, letra C. Passa para diante. Onde é que eu encontro? Também naquela página 240. Questão de número 3. Quem foi o naturalista que deu início ao processo de catalogação das plantas? Gente, Machado de Assis, né, foi um escritor brasileiro. Charles Roberto Darwin, que é Charles Darwin, foi um naturalista, mas ele já entrou no século XVIII, né? Ele fez a teoria da evolução das espécies. Então a resposta também é essa letra C, né? Carl von Martius, foi ele, gente, que em 1813, ele viajou pelo Brasil, fazendo a catalogação, e até hoje é a mais completa de todas. Charles Darwin andou aqui também no Brasil, mas não foi tão profundo como Martius, tá bom? Questão de número 4. Qual livro é considerado o maior catálogo de uma flora na história da botânica? Isso aqui, gente, mundial. Onde é que eu encontro? Na página 240 também, ó. Flora brasiliense. Vamos só ver aqui, ó. Ativar. Tá aqui, ó. Ó, Flora brasiliense. Maior projeto de catalogação de uma flora na história da botânica. Da botânica, viu? Mundial. Nela são descritos, ó, 22.767 espécies de plantas, das quais 5.689 eram novas para a ciência. Então tá aqui. Quem leu, gente, esse material todinho da página, não errou nenhuma dessas questões, tá bom? Questão de número 5, ó. A imagem abaixo é uma planta que possui vasos condutores e não possui sementes. Trata-se de quê, gente? Se ela não tem vasos condutores, é só eu ir na página 241 que eu vou encontrar a resposta. Você tem um esquema aqui na página 241, deixa eu só ativar a câmerazinha aqui, ó. Na página 241, gente, aqui, ó, nós temos esse esquemazinho aqui todinho. Então, quem são as plantas, ó? Sem vasos condutores, ó, briófitas. Então, você vai lá na alternativa e marca, letra A resposta. Questão de número 6. Como são classificadas as plantas que possuem frutos e sementes? Essa aqui é fácil, a gente vai estudar lá mais profundo, mas é letra C, são as angiospermas. São os seres mais evoluídos que tem no planeta.
Todo mundo pensa, gente, que os animais é que são os seres evoluídos, mas são as plantas, angiospermas, são os seres mais evoluídos. Primeiro, não precisam de outro ser para se alimentar, usam fotossíntese, tem autofecundação, fecundação cruzada, fecundação por brotamento, ainda produzem uma semente e um fruto para proteger essa semente. Então são as plantas superiores que a gente utiliza. Questão de número 7. Por que as briófitas são encontradas próximas às águas? Gente, vou encontrar essa resposta na página 243, no esquemazinho lá de reprodução das briófitas. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. É muito fácil aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho do zoom aqui para a gente entender. Por que sempre as briófitas elas são encontradas próximas à água? Pelo processo de reprodução. Pessoal, as briófitas elas têm duas fases de reprodução. Deixa eu até colocar bem aqui, ajeitar bem aqui um pouco a câmerazinha aqui, ó. Tem duas fases de reprodução. Tem uma fase sexuada, que envolve, ó, os gametas femininos, que a gente chama de oosfera, certo? E os gametas masculinos, que a gente chama de anterozoide. Esses dois gametas se encontram para formar uma nova planta zigoto. E essa parte aqui, deixa eu só diminuir o zoom. E essa partezinha aqui, gente, ela precisa da água. Por quê? Porque os anterozoides, elas vão precisar fazer essa transição dentro da água. Por isso que os musgos, líquens, lodo, certo? Essas plantas que a gente chama de briófitas, são as plantas mais simples, elas sempre são encontradas em lugares úmidos ou próximo à casa. Tá aqui, ó. É por conta dessa transição aqui. Os anterozoides, que são as células de reprodução masculina, precisam da água para migrar. E lembrando para você, gente, as briófitas elas têm duas fases de reprodução. Uma sexuada, que envolve uma célula feminina, né, que a gente chama de gametângieno feminino, que produz a oosfera, e uma célula masculina anterozoide, que vem do gametângieno masculino. Os dois sempre são encontrados aqui, ó, no gametângio. Tá bom, jovens? Isso é a parte sexuada. Essa partezinha aqui, ó, é uma parte que não precisa mais desses dois reprodução, que vai produzir o esporófito, que não vai precisar mais desses dois célulazinhas de reprodução, tá bom? Vamos voltar lá para a questãozinha. Então, nesse caso aqui, porque depende da água para se reproduzir, ó, letra B, a questão de número 7. Questão de número 8. Tá perguntando, gente, o que é que significa esse desenhozinho? Eu vou encontrar essa resposta na página 242. É a segunda fase de crescimento e reprodução das briófitas. É a fase do esporófito, certo? Que vai produzir os esporozinhos que vai dar origem a nova planta. Questão de número 9. Nas briófitas, o gametângieno feminino produz o que, gente? A oosfera, a gente já viu no esquemazinho anterior, tá bom? E na 10ª questão, o anterozoide é formado aonde, gente? No gametângio masculino. Então, pessoal, quem leu as paginazinhas lá de 240 até 243 não sentiu dificuldade em responder essas questões, mas tem que ler. Ao enviar aqui, ó, o que é que vai acontecer? A gente vai gerar a nossa pontuação aqui, ó. Vamos ver. Ó, ele tá dizendo que eu acertei 9 de 10. Vamos ver aqui se eu marquei alguma errada. Tá certa, tá certa. Vai aparecer de vermelho, essa que eu marquei errado, viu, gente? 9 de 10, ó. Tá aqui, 9. E aqui 10, a 10ª última. Ah, mas é porque eu devo ter colocado o gabarito errado. O gabarito correto tá aqui, mas mesmo assim continua correto, tá bom? Então, gente, quem não pegou, ó, tá aqui o gabaritozinho. Boa sorte, bons estudos. A gente hoje teria uma salazinha virtual. Se todo mundo aparecer, eu vou abrir essa salazinha virtual, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.